Olá pessoal, na aula de hoje nós falaremos sobre efeito estufa. Este trabalho foi desenvolvido pelos alunos Francisco Aline, Josuele Araújo e Matheus Costa. A princípio, a gente se questiona, o que é efeito estufa? Também podemos nos perguntar, o efeito estufa, ele é um vilão ou ele é um mocinho? Ele traz benefícios ao meio ambiente ou ele traz malefícios ao meio ambiente? Então, esses são questionamentos que vão motivar a, a nossa aula de hoje. Você já visualizou um local como o representado nessa figura? Como a própria descrição da imagem fala, aí é uma estufa, certo? Principalmente em regiões de clima mais frio, algumas plantas tropicais são cultivadas em estufas. São locais dessa forma. E qual é a função da estufa? Justamente a luz do sol, ela atravessa as paredes transparentes da estufa e aquece o solo e o ar interno. Como o ambiente é fechado, esse ar quente não escapa, mantendo o ambiente interno mais quente do que o externo. Ou seja, nós temos aqui, que nesse caso aqui, nós temos uma estufa, os raios luminosos vão incidir, vão entrar, assim como a luz, as ondas, as radiações também são emitidas, que justamente a radiação que vai transmitir calor, e por meio dessa radiação, não só o solo, como as plantinhas, mas também o ar que aqui está envolvido, ele começa a aumentar de temperatura, começa a ser aquecido, certo? E devido ter a estufa, ter essas paredes, elas são elaboradas de forma a minimizar a saída de calor para fora desse ambiente. Ou seja, o calor ele vai ficar preso a essa estufa, assim fazendo com que a quantidade de calor que tem aqui dentro ou a temperatura que está aqui dentro seja maior do que a temperatura lá de fora, certo? E isso é favorável a essas plantinhas, porque as plantas tropicais elas sobrevivem a temperaturas um pouco mais elevadas. Já temperaturas mais frias, temperaturas mais baixas, nesse caso, essas plantas não têm um bom desenvolvimento, certo? Por isso que é utilizado essa ferramenta, esse equipamento chamado estufa, certo? É justamente com o objetivo de trazer um meio agradável e propício ao desenvolvimento dessas plantinhas. E agora a gente vai ver na questão global, na questão do nosso globo terrestre, no caso do nosso planeta Terra, que justamente é o que nós chamamos de efeito estufa, justamente porque a nossa atmosfera ela se comporta semelhante a uma estufa. Nós temos aqui alguns raios, que justamente desses raios, uma parte vai ficar presa aqui no solo, não só na superfície do solo, mas também na superfície da água. Esse calor fica preso, certo? Na superfície da Terra. Uma parte é refletida,
com a intenção de sair para o espaço, certo? Ser refletido para o espaço, e outra parte, justamente por conta de alguns gases que estão presentes na atmosfera, não conseguem sair da nossa atmosfera, fazendo assim como se fosse a parede lá da nossa estufa, não permitindo com facilidade com que esse calor saia da atmosfera, certo? Assim fazendo com que a temperatura na atmosfera ela passe a aumentar, certo? E isso é bom ou ruim? Assim como ocorre na estufa, a luz do Sol atravessa a atmosfera e aquece a Terra. Uma pequena quantidade vai ser refletida e não consegue escapar para o espaço, sendo retida por certos gases, como por exemplo o CO2, dióxido de carbono, ou o CH4, o metano. O principal gás que reflete a energia é justamente o gás carbônico, que está presente nas duas composições, além do vapor de água. Esse efeito da atmosfera sobre a temperatura da Terra é chamado de efeito estufa, que justamente, pessoal, o efeito estufa é um fenômeno natural, certo? Que contribui para manter a temperatura média da superfície da Terra em torno de 15 graus Celsius. Sem esse fenômeno, sem esse efeito estufa, a Terra seria de 18 graus abaixo de zero. Portanto, o efeito estufa é importante para manter as condições do planeta compatíveis com a vida, certo? Mas isso, o porquê que é tanto batido atualmente na tecla, a questão do efeito estufa, a questão do aumento, do aquecimento global. Mas isso ocorre por quê? Por conta do aumento na atmosfera dos gases que refletem esse calor. No caso, o gás carbônico. O gás carbônico ele reflete, ele dificulta a saída desse calor para o espaço. E se o ser humano, algumas ações do homem têm agravado esse efeito estufa, como assim, causando algumas produções maiores de gás carbônico e reduzindo o que acabaria com essa produção de gás carbônico, o que no caso reduziria, certo? Como o desmatamento de árvores, as árvores elas convertem, elas transformam o gás carbônico, elas consomem o gás carbônico e produzem oxigênio, que justamente o nosso organismo precisa de oxigênio e produz gás carbônico, certo? Ou seja, as plantinhas elas são essenciais para que a gente tenha um meio ambiente mais agradável, onde a gente possa ter mais oxigênio. Se a gente desmatar de forma descontrolada, essas árvores não vão poder, como não tem árvore, uma quantidade de gás carbônico que seria convertido em oxigênio não é mais convertido e acaba que a atmosfera acaba aumentando a quantidade de gás carbônico. Outro fator é justamente a queima de combustíveis fósseis que produzem muito gás carbônico, os motores de carros, certo? O uso de transportes motorizados, esses motores, eles, pela queima de combustível fóssil, eles produzem muito gás carbônico, como também as queimadas. As queimadas, tanto a questão de você vai ter menos árvores no seu meio ambiente, como também a própria queima da madeira, ela produz gás carbônico, ou seja, só tende a piorar a situação do efeito estufa. E algumas consequências vão vir devido a essas ações do homem, como, por exemplo, o derretimento das
das calotas polares, certo? O derretimento das geleiras, como também o aumento do nível do mar, o desmatamento, a extinção, com o desmatamento de algumas plantações, também vai haver a extinção de animais, de algumas espécies, tanto na fauna como na flora. Em algumas regiões vai haver a escassez de água, como também em outras regiões vai ocorrer a inundação. Ou seja, umas regiões vão ter pouca água e outras já vai ter demais, certo? Vai ter esse desequilíbrio. E isso só traz problemas à saúde não só do meio ambiente, mas também da própria humanidade, certo? E o que fazer para que essa realidade mude? Nós temos a questão da construção de usinas, porque antes eram utilizadas as usinas termoelétricas, que são aquelas que geram energia elétrica a partir da queima de combustíveis. Mas nós também temos as usinas hidrelétricas, que é a partir dos rios, que é justamente com a força do movimento das águas dos rios, conseguem gerar energia elétrica. Temos as usinas eólicas, que no caso é com a força do vento. Temos as usinas nucleares, que ainda é muito utilizada, infelizmente, as usinas nucleares, mas elas ainda são consideradas usinas muito poluentes devido aos seus produtos tóxicos. Mas nós temos atualmente as usinas solares, que está em crescimento, certo? Que é visto como o futuro para o mundo. No caso, a utilização dos fótons da luz do sol para a produção de energia elétrica está sendo muito difundida atualmente. E nós também podemos ter alguns comportamentos ecológicos que não prejudiquem tanto o meio ambiente, como é o caso de a gente armazenar o lixo no seu determinado local, justamente porque os decompositores, o lixo, ele produz, na sua decomposição, ele produz metano, certo? Então deve ser armazenado de forma adequada. Nós podemos estar economizando nossa energia para que assim as usinas venham a diminuir a sua demanda, venham a diminuir a sua quantidade de produção de energia. Nós podemos ir ao trabalho de bicicleta ou fazer algumas corridas para não utilizar a queima de combustíveis. E, por fim, nós podemos contribuir com a natureza, com o meio ambiente, plantando mais árvores, certo? Justamente para que essas árvores venham consumir esse gás carbônico que está em excesso e venham produzir mais oxigênio para o meio ambiente. E assim a gente possa ter uma vida bem melhor. Certo, pessoal? Espero que todos tenham entendido. Desde já agradeço, muito obrigado pela atenção. Nós ficamos hoje por aqui. Desejo a todos tudo de bom e até mais, pessoal. Até a próxima.